Minhas senhoras e meus senhores, não me sendo possível acompanhar diretamente esta iniciativa, não quis ainda assim deixar de me associar aos trabalhos que hoje vão decorrer em torno das estratégias de crescimento económico, tema que tem vindo a ganhar cada vez mais relevância na agenda da CPLP. Começo por cumprimentar os organizadores desta iniciativa, em particular a Associação de Jovens Empresários Portugal-China, na pessoa do seu presidente, Dr. Alberto Carvalho Neto, bem como a sua equipa. E cumprimento também todos os oradores e participantes neste evento. Cabe-me falar-vos da abrangência da CPLP no mundo. A primeira ideia que gostaria de vos apresentar é a de que a noção de abrangência combina perfeitamente com a CPLP. Diria até que a abrangência faz parte do ADN da CPLP. Desde logo, no que diz respeito à sua configuração geográfica. Somos 9 países, localizados em 4 continentes, tocando as margens de 3 oceanos. Somos uma comunidade de cerca de 270 milhões de pessoas e estimativas da ONU apontam para que a população dos nossos países possa chegar aos 500 milhões até ao final do século. O português está entre a 4ª e a 5ª língua mais falada no mundo. É a primeira língua no hemisfério sul e a utilização do português na internet está em franca ascensão. É língua oficial ou de trabalho em 32 organizações internacionais. A CPLP corresponde a 7,3% da superfície continental da Terra e a sua zona económica exclusiva é de cerca de 8 milhões de quilómetros quadrados, tendo igualmente uma plataforma continental vastíssima em que a soberania é exercida em português. No seu conjunto, os países representam cerca de 4% do PIB mundial e corresponderiam ao 4º produtor de petróleo, equivalente a 2,8% da produção mundial de gás e petróleo. Foi no espaço da CPLP que ocorreram cerca de 50% das mais recentes descobertas de recursos energéticos. E por último, lembrar que a CPLP é uma imensa reserva de recursos agrícolas, florestais, marinhos, piscícolas, minerais, detém 16% das reservas de água doce e ainda uma elevada força de recursos humanos. Estes fatores combinados dão à CPLP um vastíssimo potencial de cooperação nos mais diversos setores. Se é certo que a razão de ser da CPLP resulta de um vínculo histórico muito forte, de que a língua que nos une é testemunho vivo, a verdade é que a criação da CPLP na Cimeira de Lisboa em 1996 veio superar paradigmas históricos antigos, negativos e abrir espaço a um caminho de futuro. Um caminho assente num modelo de igualdade soberana entre os membros, convergindo em torno de valores como o primado da paz, da democracia e do Estado de Direito. A CPLP veio ancorar este enorme potencial de cooperação entre os países de língua portuguesa numa estrutura funcional, apetrechada de órgãos, de normas, de mecanismos e de recursos humanos, financeiros e materiais, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos Estados-membros naqueles que são os seus 3 pilares de ação: a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os domínios, a promoção e difusão da língua portuguesa. Como qualquer outra organização internacional, a CPLP reflete o espaço e o tempo em que está inserida, ou seja, reflete o contexto interno dos seus membros e procura adaptar-se continuamente ao contexto internacional em que se move e procura influenciar. Neste século em que vivemos, as relações internacionais têm sido marcadas por dinâmicas económicas muito significativas. Recordemos, na primeira década, a
A crise do subprime entre 2007 e 2009, na segunda década o choque petrolífero, 2014-2015, que atingiu vários países da CPLP e agora, muito recentemente, a pandemia causada pela Covid-19. De contornos distintos e inesperada, esta crise atingiu todas as economias, ainda que com consequências diferenciadas. Assistimos a uma desaceleração da riqueza mundial, caracterizada por uma quebra na produção, acompanhada de uma retração do consumo e do investimento estrangeiro, a que se vieram somar falhas nas cadeias de abastecimento mundial, um contexto que alguns autores já apelidaram de desglobalização. A quebra da atividade económica e da procura global resultaram numa contração de 8,2% do comércio mundial. E isto a par com um quadro de confinamento generalizado que praticamente paralisou o setor dos transportes e estancou a circulação de pessoas e bens, com reflexos graves no emprego e em setores como o turismo, a hotelaria, a restauração, entre outros. No rescaldo desta crise, há dois aspectos que gostaria de referir. O reforço do multilateralismo como plataforma adequada para gerar respostas conjuntas a problemas conjuntos e a necessidade de promover uma recuperação económica concertada, eficaz e urgente. E estas são matérias que estão na agenda de trabalho da CPLP e cabe a este respeito fazer uma constatação de partida. Não obstante todo o potencial económico a que me referi anteriormente, o volume de comércio e investimentos intra-CPLP não é muito expressivo e representa uma percentagem do comércio global, ainda que se verifiquem fluxos comerciais muito apreciáveis entre alguns dos Estados-membros. Ciente deste contexto, alicerçar nos valores de solidariedade que nos unem e na proximidade que só uma língua partilhada pode dar, a CPLP tem procurado reforçar a sua ação na área da cooperação económica e empresarial, sobretudo desde a Cimeira de Dili, realizada em 2014, sob a égide da CPLP e a globalização. A seguir, em 2016, aprovamos a nova visão estratégica até 2026, a qual identifica como prioridade a cooperação económica e empresarial, ao mesmo tempo que reiteramos o nosso compromisso com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento, cujos objetivos, designadamente o oitavo, promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, e o 17º, relativo à parceria global para o desenvolvimento, deixam bem clara a importância da cooperação económica para o desenvolvimento e crescimento dos países. Mais recentemente, em julho passado, na Cimeira de Luanda, os chefes de Estado e de Governo decidiram tornar a cooperação económica um novo objetivo geral da organização, abrindo perspectivas renovadas de ação. Pretendemos debater políticas públicas e partilhar experiências para promover o crescimento económico através de um aumento dos fluxos comerciais e do investimento, da melhoria do ambiente de negócios e da atratividade das nossas economias. Ao mesmo tempo, queremos promover a formação do capital humano e do tecido empresarial num contexto de inclusão digital tão abrangente quanto possível e essencial para a compilação e disseminação de informação sistematizada em larga escala que facilite o conhecimento sobre os nossos países, sobre os nossos quadros normativos, os seus mercados e setores produtivos, dados estatísticos, entre outros. Melhorar o ambiente de negócios passará por promover a articulação no que diz respeito aos quadros nacionais de promoção e de proteção mútua de investimentos, de dupla tributação, podendo incluir também uma reflexão sobre mecanismos alternativos da resolução em língua portuguesa de litígios comerciais.
Queremos também promover a cooperação entre empresas e as organizações empresariais representativas. Temos vindo, aliás, a trabalhar de maneira continuada com a Confederação Empresarial da CPLP, observador consultivo da organização, que, entre outras iniciativas, promoveu a primeira Cimeira de Negócios da CPLP em maio passado em Malabo, na Guiné Equatorial. Os trabalhos da Cimeira analisaram as oportunidades de investimento nos países da CPLP, nomeadamente quanto aos setores estratégicos e aos quadros de apoio ao setor privado e de captação de investimento estrangeiro, tendo reiterado a importância fundamental de setores como o turismo, a energia, as telecomunicações, a agroindústria e a transformação alimentar. Está já previsto para o primeiro trimestre de 2022 a realização da segunda Cimeira de Negócios, desta feita em São Tomé e Príncipe. Paralelamente, pretendemos, a breve trecho, institucionalizar o Fórum das Agências de Promoção do Comércio e do Investimento da CPLP e temos agendada já para os dias 29 e 30 deste mês uma reunião técnica conjunta para a preparação da reunião dos Ministros de Economia, Comércio e Finanças da CPLP, cujos trabalhos muito contribuirão para a definição de uma estratégia integrada e de uma agenda comum para a cooperação económica na CPLP. No plano intra-CPLP, gostaria ainda de destacar a assinatura, também na Cimeira de Luanda, do Acordo sobre a Mobilidade na CPLP. Através de um modelo faseado, de geometria variável, este acordo deverá permitir estabelecer mecanismos facilitados de circulação para determinadas categorias de pessoas, como seja, por exemplo, estudantes, docentes, empresários, agentes culturais, entre outras, contribuindo não só para a mobilidade desses cidadãos, até mesmo enquanto agentes económicos, mas também para a mobilidade do espírito de empreendedorismo e de inovação tão necessário às pequenas e médias empresas e ao tecido empresarial em geral. Minhas senhoras e meus senhores, a concluir, gostaria de trazer à vossa ponderação um último fator, também muito ligado à abrangência da CPLP. Para além das potencialidades resultantes da configuração geográfica pluricontinental da CPLP, a cooperação económica poderá também beneficiar da pertença dos Estados-membros a diferentes dinâmicas de integração regional. Se considerarmos a esperada adesão de Timor-Leste à ASEAN, os 9 Estados-membros da CPLP pertencem a 6 comunidades políticas e económicas regionais e a 3 comunidades monetárias. Estamos perante uma vasta rede de vasos comunicantes que constitui uma comunidade, ou aliás, que constitui uma oportunidade para a internacionalização das empresas, a que corresponde um potencial mercado de cerca de 2.000 milhões de pessoas. E, na mesma linha, outro aspecto a ter em consideração está relacionado com a rede de parcerias que a CPLP vem estabelecendo com os observadores associados. Atualmente 32, 28 dos quais são países, das mais diversas regiões do globo, e 4 são organizações internacionais. Na sua abordagem e a par com motivações diplomáticas, culturais e até por via das diásporas, os países associados veem a CPLP como uma potencial plataforma facilitadora de negócios, cabendo-nos também a nós desenvolver os instrumentos que nos permitam tirar maior partido dessa atratividade que a nossa organização vem exercendo sobre um número crescente de parceiros. Do mesmo modo, e a terminar, não queria deixar de referir o Fórum Macau, outra instância no âmbito da qual os países da CPLP desenvolvem oportunidades de cooperação económica, tendo este secretariado tido a oportunidade de acompanhar alguns dos trabalhos. Sem dúvida que a abrangência da CPLP
encerra um enorme potencial de cooperação aos mais diversos níveis. O desafio imediato consiste na criação de mecanismos adequados para que, nos diferentes setores, transformemos esse potencial em ganhos efetivos ao serviço do desenvolvimento dos nossos Estados-membros. É isso que temos vindo a fazer e é para esse desiderato que pretendo contribuir enquanto Secretário Executivo da organização. Muito obrigado pela vossa atenção.